Olá, meu querido, mais uma vez aqui. E hoje tem recado para todo mundo, tem recado para tudo que é jeito de gente. Vamos lá então, Tito capítulo 2. Ele começa dizendo: Tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Antes de mais nada qual deve ser o conteúdo das conversas, da fala de Tito? Aquilo que convém à sã doutrina. A gente fala muita coisa no nosso dia a dia, mas está aí um bom princípio. Nós deveríamos nos cuidar para falarmos mais daquilo que é relacionado, que convém à sã doutrina. Eu peguei agora alguns pedaços de versículos, só para a gente ter ideia, tá bom? Eu realmente não quis enfatizar isso. Homens idosos, no versículo 2, versículo 3, mulheres idosas, no versículo 6, moços, no versículo 9, servos, e aí o versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Muito bem, eu já vou falar sobre tudo isso, vamos voltar lá para o versículo 2, mas eu quero dizer que Paulo ele vai direcionando a Tito várias instruções para todos os tipos de pessoas ali dentro da igreja, tá bom? Então, por exemplo, aos homens idosos ele dá muitas características ali e a primeira delas sejam temperantes, sejam equilibrados. Já as mulheres idosas, de várias características que ele coloca ali, por sinal, a ideia de semelhante aqui no versículo 3 é justamente por quê? Porque apesar de ter diferentes funções dentro da igreja, todos devem ser semelhantemente tratados, edificados e crescendo e assim por diante. Bom, quanto às mulheres idosas, então, sejam semelhantes, sérias em seu proceder e não caluniadoras. E um pouquinho mais pra frente, pena que eu não coloquei aqui, fala sobre ser mestras do bem. Mestras por quê? Porque elas vão ensinar as mulheres moças a maneira de viver. Bom, quanto aos moços, veja a expressão de novo aqui, de igual modo. Tá? De igual modo, semelhantemente, ali estão parecidos. Exorta os moços para que em todas as coisas eles sejam criteriosos. E aqui eu achei interessante o versículo 7, ele fala para Tito mesmo, como se Tito se encaixasse talvez aqui junto com os moços, tá bom? Torna-te pessoalmente padrão. Mas padrão do quê? De boas obras. Olha só que interessante, nós sempre enfatizamos muito a salvação pela fé e queremos ser salvos só pela fé sem obras nenhuma. Mas Paulo está ensinando que devemos ser padrão de boas obras. E tem muitos versículos que vão falar sobre isso. Jesus, por exemplo, ele fala sobre a luz, faça a sua luz brilhar para que o mundo veja o quê? As suas boas obras. E aí aconteça o quê? Glorifiquem ao Pai que está no céu. As boas obras, elas são extremamente importantes porque elas são testemunho daquilo que nós pregamos e cremos. Se nós pregamos e cremos e não existe uma consequência disso, não existe o testemunho disso, a nossa pregação ela é vazia. Ou como Tiago diz, a fé sem obras é morta. Então, ainda que sejamos salvos pela fé, as obras são de extrema importância na vida cristã. Lembra que Paulo diz lá em Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé. E depois para frente ele diz que nós somos salvos para boas obras, ou criados para boas obras. As boas obras faz parte da vida cristã. Inclusive no texto aqui de Tito, você vai ler na sua casa, que eu não coloquei aqui, lá no final, Deus ele quer tornar a igreja o povo exclusivo dele, zeloso de boas obras. Então, o zeloso de obras, nós somos chamados para praticarmos boas obras. E Paulo está falando aqui no caso para Tito e para nós também, vale o princípio, para sermos padrão, para sermos exemplo de boas obras, aonde quer que nós estejamos, sejamos então padrão de boas obras. Bom, com relação ao ensino, aqui já é mais voltado então para aqueles que têm o dom do ensino, não somente Tito, mostra integridade no ensino, tá bom? Mostra também reverência no ensino, mostra também linguagem sadia e irrepreensível. Para quê? Para que o adversário seja envergonhado.
a pessoa que ensina, ela tem uma responsabilidade muito grande. Ela deve ter todas essas características no ensino. Para quê? Para que o adversário seja envergonhado. E como que o adversário é envergonhado? A igreja cresce, a igreja aprende, a igreja é lapidada pelo ministério daquele que tem o dom do ensino. E o versículo termina dizendo: não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Ou seja padrão de boas obras, mas no ensino você também deve ser irrepreensível. Por quê? Para que o adversário seja envergonhado. Bom, versículo 9, outro tipo de pessoa: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. E aí o versículo 11, porquanto a graça de Deus, ou podemos pensar a salvação, ela se manifestou a todos os homens. Mas espera aí, quem são esses todos os homens? Bom, se nós olharmos para o contexto, nós vemos homens idosos, mulheres idosas, moços e servos. Ele não está falando de todos os homens do mundo, ele não está falando de toda a raça humana, não. Ele está falando de todos os tipos de homens, tá bom? Eu já falei um pouquinho disso em outro vídeo. Nem sempre todos significa todos. Todos sempre está relacionado ao contexto. E eu sempre dou o mesmo exemplo. Chega no final do culto e falo, tá todo mundo convidado para uma festa lá em casa. Eu não estou convidando toda a raça humana, não, eu estou convidando todos dentro do contexto em que eu estou falando. E a Bíblia ela faz o mesmo uso da palavra todos. Todos, de todos os tipos de pessoas. Qual é o contexto? Homens idosos, mulheres idosas, moços, moças, servos, todos os tipos de pessoas. A graça de Deus se manifestou a todos os tipos de pessoas. Por que existe essa ênfase na Bíblia? Porque até o Antigo Testamento, na cabeça do judeu pelo menos, a ênfase é: a salvação pertence aos judeus. E agora não, a salvação pertence aos judeus, ao gentil, ao escravo, ao senhor, a todo tipo de gente. Tá bom? Então, espero que tenha ficado bem claro aqui. Bom, já que a graça de Deus se manifestou ao Salvador a todos os homens, tá bom? Como essa graça chegou até eles? Educando-nos, tá bom? Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosamente. Veja que extraordinária, a graça de Deus se manifestou para sermos salvos? Sim, para sermos salvos, mas o que mais? Para que neste tempo presente, para que neste século, para que neste momento, nós possamos nos livrar da impiedade e das paixões mundanas. Vamos lembrar o que é impiedade? A piedade na Bíblia não significa ser piedoso, misericordioso, ter pena de alguém. Não, é exercer serviço religioso a Deus, é trabalhar para Deus. Logo, se isso é piedade, impiedade é o quê? É você não fazer nada para Deus. Ou seja, se você é um crente de domingo que chega na igreja e senta e faz só isso na tua vida cristã, você está sendo impiedoso, tá bom? Ser alguém piedoso é muito mais do que frequentar um culto ou outro. Ser piedoso é servir, é trabalhar para Deus. Inclui, obviamente, a você lutar para estar junto na igreja, você lutar na tua vida de oração, tua vida de leitura. Tudo isso inclui, mas é muito mais do que tudo isso. É um conjunto. Então, Deus, a graça de Deus nos alcançou para quê? Para deixarmos de lado a impiedade. E deixarmos o quê também? As paixões mundanas. Portanto, Deus te salvou para te livrar das paixões mundanas. Quando? No presente século. Agora, hoje é tempo de se livrar das paixões mundanas. Portanto, trate de trabalhar a tua mente, trate de trabalhar o teu coração, e trate de trabalhar a tua postura. Por quê? Porque Deus te salvou para ser santo. Deus te salvou para você não mais cair nas paixões mundanas, nas paixões que o mundo oferece. Você foi salvo para ser santo. Como Romanos diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mude a tua maneira de pensar. Você, ou lá em Romanos 6 ele diz, para que vivamos em novidade de vida. É isso que nós vamos viver e devemos viver, uma novidade de vida. Não mais no mundanismo, não mais nas paixões do mundo. E ele termina dizendo então
para que vivamos então no dia de hoje de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa, quase que poderíamos dizer de maneira perfeita. Veja, Deus não só nos salvou para a eternidade, Deus nos salvou para o agora. Deus não só nos salvou para sermos perfeitos no céu, Deus nos salvou para sermos perfeitos aqui. Ainda que você possa argumentar que é impossível, mas a Bíblia mostra que esse é o alvo. Tá bom? Então devemos lutar e correr para alcançar aquilo pelo qual eu fui conquistado por Cristo Jesus. Esse versículo está lá em Filipenses. Nós fomos salvos para viver de maneira sensata, justa e piedosa. E o mais legal, quem foi salvo para isso? Os homens idosos, as mulheres idosas, os moços, as moças e os servos. Todos nós fomos salvos para vivermos de maneira piedosa. E sabe o que é legal? Tudo isso é possível pela palavra de Deus, pelo ensino da doutrina, que é o que esse texto está falando. Paulo diz a Tito, ensina, exorta os homens idosos, exorta as mulheres idosas, exorta os moços. Por quê? Porque através da exortação do ensino é que somos lapidados, moldados, segundo a palavra de Deus, para vivermos de fato como devemos viver neste mundo. Portanto, que a palavra de Deus tenha esse efeito na tua vida e você possa se livrar das paixões mundanas e viver de modo piedoso, de modo justo, aqui na terra, aqui e agora, como devemos viver. Meu querido, que Deus abençoe, não somente hoje, mas nessa semana e no decorrer dos teus dias, até o último dia, até o último suspiro da tua vida, de modo que você viva de maneira justa e piedosa, moldado pela palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe.